Vê se cresce. A vida não é segura, mas é boa. Dr. Everett Piper. Este não é o audiobook da obra, mas uma análise em que posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Não substitui a leitura da obra no seu todo e também não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Everett Piper é autor, colunista e apresentador de programas de destaque em rádio nos Estados Unidos. É norte-americano do Michigan e trabalhou até a aposentadoria como professor e reitor de faculdade. É considerado um intelectual de peso e suas opiniões sobre política, cultura, vida social e cristianismo são ouvidas em todo o país através de entrevistas e palestras em diversos lugares. Também já foi premiado por sua gestão universitária e seu livro foi best-seller nacional. A relevância desta obra está que ele analisa as atuais dificuldades e desafios para que os jovens amadureçam e se tornem adultos com performances satisfatórias a exercer um papel social, moral e laboral com o máximo de realização e equilíbrio possível. Esse livro trata aspectos da situação contemporânea da vida adulta, principalmente da condição de infantilidade mental que muitos de nós encontramos. Quais as ideias que nos motivam? Como entrar no mundo dos adultos e deixar a criancice? Essas são algumas das questões que o autor se dispõe a debater e propõe nos apontar o caminho para viver na liberdade e na verdade, que são condições precípuas para o amadurecimento mental e pessoal de qualquer indivíduo. E logo na abertura ele vai comparar a nossa era com 1984, a obra icônica de George Orwell, e que diz que esses tempos são esquizofrênicos, tempos orwellianos, e ele explica sobre a seguinte dinâmica: tempos de grande ganho material, mas de perda moral maior, tempos em que o bem é chamado de mal e o mal de bem, tempos em que os tolerantes não toleram opiniões divergentes e todos exigem a verdade enquanto vivem na mentira. E ele cita também exemplos de tal hipocrisia epidêmica. O magnata, dono da empresa Meta do Vale do Silício, diz que sua empresa, o Facebook, honra o compromisso da Constituição com a liberdade de expressão e de igualdade, mas, ao mesmo tempo, censura parágrafos da Declaração da Independência porque a considera contrária à diversidade e à inclusão. Já a Comissão de Direitos Civis do Colorado é outro exemplo. Proibiu um artista o direito de pintar, criar e assar bolos com imagens aliadas às suas convicções morais ou de refletir na sua arte sua visão de mundo. Já universidades e escolas ou centros do saber estão restringindo o conhecimento e aprendizado ao censurar a fala e o uso de alguns pronomes e palavras, substituindo por termos de gênero que deformam a linguagem e o idioma pátrio. Na época em que se cultua as liberdades e direitos das minorias, a liberdade de expressão, de religião, de discurso, etc., são considerados crimes de ódio e extremismo e, então, censurados e perseguidas. É um absurdo para todos verem, afirma o autor, a tolerância que normalmente a esquerda pregou é um slogan, um disfarce para esconder a forma brutal de dominação que eles querem nos impor. E de seu ponto de vista, essas coisas só prosperam em uma sociedade que esqueceu de crescer. Uma geração de adultescentes, pessoas em idade adulta, mas que se recusam a pensar e viver como adultos. Onde homens e mulheres estão tentando viver uma adolescência perpétua, em que não têm responsabilidade por nada, nem deveres ou obrigações. Esperam viver apenas o agora. Vivemos numa época de adolescência tardia e de crianças grandes, não de adultos maduros que realmente cresceram, é o que conclui o autor. E ainda conta ele o caso, para ilustrar, em que um aluno na universidade em que o Dr. Everett era reitor se queixou e ameaçou medidas jurídicas depois que um professor pregou na capela da universidade sobre Coríntios 13, o sermão do amor. A indignação do aluno era porque, a falar sobre a necessidade de amar, o aluno se sentiu ofendido porque ele, em particular, não cultivava
elos de amor com os seus próximos. Logo, a mensagem estaria apontando o dedo para ele e acusando de não ser capaz de amar. Com isso, o Dr. Everett constatou que o fenômeno da vitimização havia chegado àquele campi universitário. E ele vai chamar esse acontecido de a revolução dos flocos de neve, que se trata de uma geração de jovens e adultos hipersensíveis, que tem o seu ego ofendido por cada palavra que contraria sua visão pessoal de mundo. E isso está no centro das motivações que as pessoas estão encontrando para se sentirem como vítimas. O fato de estarem tão mimadas pelos pais e pelas políticas assistencialistas de governos progressistas que não têm mais estrutura psicológica e emocional para ouvir qualquer mínima coisa que os contrarie ou que contradiga suas vontades e seus desejos. O resumo é que a atual geração está configurada a um nível de fragilidade mental que, ao constatarem que falta neles alguma virtude ou força ou qualidade qualquer, ao invés de buscar desenvolver essa característica, ele imediatamente se posiciona como vítima oprimida daqueles que têm tal virtude ou característica. É como se Lex Luthor processasse Superman por ele exibir sua enorme força, humilhando psicologicamente aqueles que não possuem a mesma super força. A questão é que ninguém quer mais se sentir culpada de nada, e a melhor forma é não escutar ninguém dizer nada desconfortável a elas. Mas isso, porém, exige um grau muito grande e profundo de auto-engano e hipocrisia. O hábito de viver dentro de uma bolha de mentiras e autoilusão, pois a consequência de fugir da realidade é tê-la, cedo ou tarde, esfregada em sua cara. Pois a própria Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, todos estamos falhando em muitas coisas, e saber em quais coisas nos oferece a oportunidade de melhorar. Querer apenas elogios e aplausos faz com que nos tornemos arrogantes, presunçosos, mimados e, no fim de tudo, infantilizados e despreparados para lidar com as demandas da vida adulta. E a essência, então, da mensagem desse livro é a de não buscarmos lugares seguros, mas lugares aonde possamos aprender e crescer. E que o primeiro passo para a maturidade é trocar o sentimento de vítima oprimida pela convicção de ser um pecador arrependido, tendo consciência que quando nos deparamos com algo que contraria o nosso modo de pensar, isso não significa que estamos diante de um opressor, mas talvez apenas estejamos diante de um espelho, sendo obrigado a contemplar quem somos de verdade. E daí, nos arrepender e nos convertermos. E da experiência do autor, ele viu muita gente tentando transformar a universidade numa creche, onde afagos e permissões têm de ser distribuídas o tempo todo e não se pode magoar os bebês crescidos com nada, pois eles são sensíveis demais. E todo esse mau comportamento, também escreve o autor, o narcisismo generalizado está definindo toda uma cultura e uma geração de indivíduos. As civilizações, expressa ele, se erguem e se afundam pelo poder das ideias. E isso ele diz se referindo ao fato de que, na base desses comportamentos, está um conjunto bem específico de ideias, que são veiculadas de muitas maneiras e encontram ninho no coração e mente desses jovens. E de lá, ramificam e brotam novas e mais perniciosas deformações psicológicas, morais e intelectuais. E então, Dr. Piper conscientiza que o principal lugar onde as ideias são transmitidas e repercutem sobre a vida e comportamentos da coletividade é nas escolas e nas universidades. Aquilo que se ensina na escola se refletirá no comportamento que vemos nas ruas. E cita, então, o autor Abraham Lincoln, quando este disse que a filosofia da sala de aula de uma geração se tornará a filosofia de governo na próxima geração. E também Hitler, quando disse que se ele controlasse as escolas, controlaria também o Estado. Não existe ideia neutra. Todas as ideias têm uma direção. Essa é a mensagem de Piper. E ele continua a dizer que boas ideias produzem boa cultura, bom governo, boas crianças, etc. Enquanto ideias ruins produzem o oposto. E os efeitos entre uma e outra coisa podem ser vistos destacadamente na vida e modos de ser de uma geração ou duas gerações atrás a essa de agora.
Em uma, havia mais privações, menos tecnologia, mas era repleta de boas ideias em geral. Nas escolas, na TV, em casa, na família, se ensinavam boas maneiras, respeito aos mais velhos, o valor do estudo, a obrigação de ser honesto, de ter fé em Deus e de ser bom e justo. A consequência foi que começaram a trabalhar cedo, saíram de casa jovens, passaram a pagar as próprias despesas e não se importavam em fazer sacrifícios pessoais para atingir suas metas e sonhos. E com isso, eles venceram. Conquistaram objetivos superiores e aqueles que não desistiram melhoraram de vida e puderam até mudar também a vida dos seus pais. Já a outra geração, a encoberta de más ideias, foi mimada, cresceram cercada de discursos vitimistas e de leis que os protegiam, até das palmadas dos seus próprios pais. Foram inundadas de sentimentos ruins contra os héteros, os homens, os brancos ou os cristãos, e quando chegaram à fase de conquistar seu lugar no mundo, se viram incapazes, frágeis, despreparados e inábeis para qualquer tarefa. Tiveram então a atitude de continuar sob a proteção dos pais, mesmo depois dos 20 anos de idade ou mais. E o perfil é tão indisposto e acomodado que não realizam sequer as tarefas básicas de casa para aliviar que seja o fardo dos seus pais. E nas raras ocasiões que chegam a fazer qualquer coisa mínima, exigem algum pagamento. Querem ser premiados e aplaudidos como se tivessem realizado um grande feito heróico. E essa discrepância entre um e outro caso, para o autor, Everett Piper, é um espelho no qual se pode ver as consequências das ideias que foram postas em prática em uma e em outra geração de jovens. E no caso em que as ideias foram ruins, porque geraram frutos ruins, Everett afirma que o fundamento delas são políticas e ideológicas. São ideias fundamentadas em mentiras e ilusões e em conceitos ou teorias que, quando foram postas em prática, mostraram-se nocivas e destrutivas. E essas ideias foram testadas na antiga União Soviética, na China de Mao Zedong, em Cuba, Venezuela. E sempre causaram a mesma coisa, dano e caos. E o ciclo se repete à medida que as gerações mais jovens, submetidas a essas ideias ruins, crescem e assumem posições na sociedade e ajudam a imergir aquela cultura ainda mais na adolescência perpétua do pantanal ideológico vitimista. E segundo Everett, o reflexo da imaturidade das gerações também reverbera no campo do desenvolvimento do país como um todo, pois indivíduos infantis e inseguros tendem a demorar mais ou a nem desenvolver profissão ou um ofício com o que manterá o curso da roda econômica e social. Um estudo publicado no The Washington Times constatou que 30% dos homens millennials entre 18 e 33 anos não trabalhavam. E 35% ainda moravam com os pais. E desses, 22% sequer procuravam trabalho. 10% a mais do que as gerações anteriores. E a princípio, alguém pode até achar que a situação econômica, no geral, é a responsável por isso. Mas não é. Nas gerações passadas, o nível de obstáculos para o jovem se desenvolver era muito maior. Havia menor acesso à escolarização, menos tecnologia, a situação financeira dos pais tendia a ser mais precária, os casais tinham mais filhos, e isso significa mais bocas para alimentar por família e, consequentemente, mais escassez, desnutrição e desânimo em geral. Havia também mais exigência de ter e de fazer trabalhos manuais. Em comparação, portanto, a vida de antes era muito mais difícil que a de hoje, muito mais fácil para crescer e prosperar. O que ocorre, de acordo com o autor, é que os jovens estão optando por interromper o próprio desenvolvimento. Querem perpetuar-se na casa dos pais para não ter responsabilidades nem deveres e lutam contra a progressão natural da vida. Piper chama esse processo de a rebelião dos flocos de neve, que na prática é a iniciativa dos jovens de manterem-se na adolescência prolongada, como eternos Peter Pan, mas o autor também alerta que a adolescência prolongada, a disfunção social e a fragilidade psicológica dos millennials e da geração Z são também o legado da criação que os baby boomers deram a eles. Esse apego ou visão que eles têm de que o Estado ou o governo cuidem deles
advém diretamente da mentalidade socialista que muitos boomers assumiram em decorrência do horror que sentiram por causa das guerras que seus pais viveram. E essa ideia de que o comunismo curará tudo o que nos aflige acabou penetrando profundo demais e por tempo demais. E então ocorreu deles não apenas criarem seus filhos e netos com essa mentalidade, como também se tornaram professores e levaram essa ideologia para seus alunos, oferecendo marxismo como solução para todos os problemas. E o fruto disso é essa geração que está aí, que ojeriza o trabalho e o sacrifício e que espera do Estado a solução para tudo. E ao mesmo tempo desprezam valores como responsabilidade, integridade e se voltam para a família apenas no sentido de exigir direitos e acusá-la por aquilo que não dê certo em suas próprias vidas. E nesse quadro de coisas, Piper instrui que o que define e separa uma criança de um adulto é a incapacidade dela de realizar as tarefas que necessita para subsistir, ou seja, ela não possui as habilidades para cuidar de si mesma. E nesses casos, à medida que a criança vai crescendo e é treinada a assumir responsabilidade, ela vai amadurecendo e tornando-se independente. E nessa comparação, o efeito de negar aos jovens que eles assumam responsabilidades por si mesmos impede deles amadurecerem. E quando na idade adulta, continuarão na atitude e postura infantil de esperar sempre que alguém venha fazer as coisas por eles. A estratégia é a mesma, diz o autor. Os pais, avós e professores precisam incentivar seus jovens e adolescentes a realizar tarefas em seu dia a dia, que os treine para a independência e a iniciativa. Aqueles que não são encorajados a fazer coisas por conta própria, escreve também ele, nunca crescem. É uma coisa que decorre da inaptidão para realizar coisas, que é passar a culpar terceiros, atribuindo a eles, aos pais, familiares ou governo, a responsabilidade por continuar provendo o que precisam. Culpar os outros pelas suas dificuldades é a postura padrão daqueles que ainda são crianças imaturas. Eles não aprenderam a fazer nada por si mesmas. E por isso exigem que o Estado troque suas fraldas e lhe dê o que comer. E o autor ainda denota que essas alegações são tipicamente feitas por pessoas de mentalidade progressista, que lançam sobre o Estado a responsabilidade por lhes dar tudo, mas isso faz as pessoas escolherem suas capacidades, se reduzirem, se encolherem e acomodarem-se, vendo o governo como a grande mãe que cuida para sempre dos seus filhinhos eternamente infantis. É a iniciativa de infantilizar a sociedade e impedi-la de ser independente. E isso tem um fundamento ideológico, que é o de que pessoas dependentes são mais fáceis de controlar. Se todos dependerem do Estado, ele controla tudo e todos, e assim se forma uma ditadura como é na China, na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte. E da parte das pessoas, elas são capazes de ser criativas e talentosas para cuidar de si mesmas, mas lhes falta a vontade. Assinala isso o autor e diz ainda que foram essas pessoas nessa situação condicionadas no nível psicológico e então adormeceram seus instintos de crescer, de vencer, de competir. Mas com tal postura inerte e passiva, elas perdem a liberdade, a dignidade e a independência, claro, além de ter de se subjugar a uma vida de escassez limitada e onde as pessoas não são donas de suas decisões nem das suas escolhas. Everett Piper também traz exemplos de como professores, governo ou quem for tratam seus alunos, cidadãos ou filhos. Isso é desencorajando, mimando-os e incutindo neles a fraqueza e a confusão mental. Ele conta ainda que em 2016, após a eleição presidencial, diversas universidades, inclusive a de Michigan, vai observando, e a de Colômbia também, cancelaram provas e exames e permitiram seus alunos faltarem aulas sem justificativa, dizendo que esses alunos estariam traumatizados com a vitória de Donald Trump e por isso não teriam condições psicológicas de fazerem as atividades normais escolares. Universidades como Connecticut, Brown e Berkeley, também vai revelar o autor, disponibilizaram sessões de aconselhamento para seus alunos, para ajudá-los a superar o terrível trauma de terem visto Donald Trump vencer as eleições.
Alega-se que os estudantes estariam sofrendo de ansiedade, de depressão e de insônia, só pelo terrível motivo de o governo democrata ter perdido as eleições. E para Piper isso é tratar os jovens como bebês, como floquinhos de neve sensíveis e frágeis. Com o tempo, esses jovens vão incorporar essa mentalidade e passar a reagir automaticamente, manifestando essa fragilidade psicológica, porque acreditaram que o mundo é de fato ameaçador e que eles não são capazes de lidar com a vida, que precisam estar cercados de psicólogos, de os pais, familiares, professores do Estado, sei lá o quê, para lhes proteger e lhes dar a papinha que o neném necessita. Ai, ai. E eu mesmo, tenho, nesse sentido, uma experiência para compartilhar. Quando eu mal tinha saído da adolescência, ainda menor de idade, eu tinha deixado o interior onde meus pais moravam e onde eu mesmo nasci. E então fui para a capital. Lá eu morava sozinho e distante de conhecidos e familiares. E nesse período eu fazia trabalhos braçais, aprendi uma ou duas habilidades profissionais que me garantiam algum sustento e fui vivendo. Mas o incentivo que eu recebia dos adultos, até da minha mãe, era para eu retornar, voltar atrás e de volta para perto dos amigos e dos parentes. Diziam que a capital era violenta, perigosa para um garoto morando sozinho. Eles tinham legítima preocupação e queriam o meu melhor. Mas eu tive a consciência de que não se sai à chuva se não for para se molhar. Eu sabia os objetivos que eu buscava e por isso insisti até vencer. Mas o X da questão é que há sempre uma enorme torcida para o jovem parar, acomodar-se, não ir em busca de seus sonhos e metas. Os adultos irão te enfraquecer, te limitar, fazer você se habituar a recuar e sempre desistir quando as coisas ficam difíceis. Foi isso que eu aprendi. Aprendi que tudo tem um preço, e o preço de vencer na vida e atingir metas é aceitar o sacrifício, correr riscos, passar por provação e persistir mesmo nos momentos escuros do caminho, sem chorar, sem lamentar, sem culpar ninguém e sempre tendo um alvo e objetivo a alcançar. Mas assim segue o estado as pessoas ao nosso redor, esforçando-se para nos manter sob uma mentalidade dependente e infantil. Nos Estados Unidos, universidades estimulam seus alunos a brincar com giz de cera, acredite, e também livros de colorir, alegando que esses procedimentos os ajudarão a relaxar e a curar a ansiedade deles. O método terapêutico foi desenvolvido pelo Centro de Psicologia dessas faculdades, justificando que os alunos ficavam muito tensos às vésperas de fazerem provas ou quando viam notícias ruins na mídia. Já na Inglaterra, uma universidade trouxe um pequeno rebanho de cabras para interagir com os alunos na semana de provas finais, para também aliviar a ansiedade deles. O presidente da Universidade de Emory emitiu um comovente pedido de desculpas aos alunos porque alguém teria escrito na calçada do campus o nome de Donald Trump. Segundo a universidade, isso teria deixado os estudantes muito chateados e tristes e abalados mentalmente. E segundo o reitor, se tratava de uma microagressão que os alunos teriam dificuldade a partir dali de superar. Em outros lugares, os jovens são incentivados a abraçarem-se coletivamente, a adotarem pets para expressar amor e todas essas inconsequências que só os ajudam a serem mais fracos e mais dependentes. Uma vez que atribuímos a terceiros autoridade para cuidar de nós mesmos, quando nós podemos fazer isso, conclui o autor, perdemos o impulso de fazer qualquer coisa por nós. A preguiça e a estagnação se instalam e passamos à perpétua condição de dependentes emocionais. E a dependência, por sua vez, gera uma falsa impressão de conforto e segurança, mas a médio e longo prazo causa no psicológico sentimentos de medo constante, de incapacidade e de sensação de vulnerabilidade. E para quem desejar aprofundar-se sobre os processos neurais e psicológicos dessa condição, eu então recomendo as obras Deixe de Ser Criança, da especialista e psicóloga Erin Kramer, e A Maturidade Mental, do Dr. H.A. Everstreet. Ambos trabalham com as pesquisas e estudos científicos acerca desse assunto e vale a pena muito ler. E para fixar a mensagem, Everett Pipe diz que a obrigação de assumir responsabilidade é uma exigência lógica para se tornar adulto. Não tem nada a ver com sentimentos, medos ou gostos e desgostos. É um ato consciente.
É a convicção de que devemos fazer algo mesmo que não queiramos. É o conhecimento e a aceitação do fato de que existe uma maneira certa de fazer algo, que nem sempre é agradável. Ser adulto, conclui ele, tem a ver com caráter mais do que com idade. É o resultado do treinamento do homem interior. E nesse processo de atingir o crescimento interior, o autor orienta então a focar e lapidar as nossas reações. Ele diz que 10% da vida é aquilo que acontece com você e 90% é como você reage ao que acontece. E para ele, a atitude com a qual lidamos com as responsabilidades é que diz quem somos e quem nos tornaremos. Ser adulto é impossível sem assumir responsabilidades. Recusar-se a isso é aderir a uma adolescência perpétua. Fazer isso, ter deveres e cumpri-los, por outro lado, é tornar-se uma parte funcional da sociedade e manter a existência da civilização acontecendo. Responsabilidades são oportunidades de aprender e crescer. É a maneira como a sobrevivência acontece para todos. E nesse aspecto, cada um de nós tem algo a cumprir e realizar, que é a nossa cota na existência. Portanto, de acordo com o autor, o caminho para isso, para a maturidade, é construído com reações, posturas e decisões firmes e corretas, não levando-se em conta se são fáceis ou difíceis, mas apenas fazendo o melhor possível com as cartas que você tem às mãos. Na prática, é substituir a palavra não posso ou não consigo por eu devo e eu tenho de me esforçar para isso. Essa aparentemente simples atitude mental faz grande diferença no longo prazo, pois vai incutindo no inconsciente da pessoa que ela não tem de esperar nada de ninguém, que ninguém tem a obrigação de cuidar dela, mas ela própria é capaz de fazer isso. E que a vida não é sobre o que o mundo, a sociedade ou os pais ou o governo devem lhe dar, mas o que você, cada um individualmente, pode dar em contribuição ao desenvolvimento ou melhoramento do mundo. Dr. Pipe também assevera que preparar-se para viver é como preparar-se para jogar num time, num campeonato importante. É preciso aprender as jogadas ensaiadas, prestar atenção no que o treinador diz, manter o preparo físico, conhecer as regras do jogo e ter foco e consistência. E a parte mais importante nisso tudo é o que o atleta de alto padrão não irá fazer tudo isso apenas nos dias que tiver afim ou na véspera do jogo. Ele vai treinar e se dedicar mesmo nos dias que não tiver animado, quando tiver frio ou quando ninguém lhe der tapinhas nas costas incentivando-o a continuar. Nos tempos bons e difíceis ele manterá o foco e o ritmo porque é um profissional e almeja estar no topo de sua carreira. Entre os melhores na vida também competimos por um lugar melhor na existência, afinal. E o grau de compromisso com o treino, em escutar os mais velhos que trilharam aquele caminho e venceram, dedicar-se em melhorar sempre, etc. Todos esses hábitos é que te farão prosperar e evoluir. Em outras palavras, amadurecer e deixar a infância mental. A diferença entre ser livre e ser escravo de governo ou de políticas estatais assistencialistas, ou em ser eternos dependentes dos pais, está justamente nisso, em ser capaz de se comprometer com seu próprio futuro. E outra assertiva também do autor é ele dizer que o ciclo da meninice ou da imaturidade só é rompido quando a pessoa entende que não se trata de questão social, nem de desigualdade, de racismo estrutural ou qualquer dessas teorias ideológicas bobas. Certas mudanças só ocorrem quando paramos de olhar pela janela buscando culpados e passamos então a olhar para o espelho procurando o que você fez de errado e o que pode fazer de correto para mudar isso daqui para frente. Pare de ter preconceito cronológico, dirá o autor então. Pare com esse negócio de ignorar ou zombar de quem é mais velho que você. E te dá algum conselho. Aceite que na maioria das coisas as pessoas mais velhas sabem mais do que você, porque já viveram mais que você. Já erraram e passaram dificuldades que você nunca sequer passou. Escute-as. Veja o que elas têm para dizer. Pense, analise, acolha. A responsabilidade e a determinação levam a resultados, orienta Everett Pipe também. A responsabilidade é o dom da racionalidade sobre a emoção e dos fatos sobre os sentimentos. E daí vem a dúvida do jovem de sobre o que ou acerca de que ser responsável, afinal. E a resposta é:
Você deve ser responsável por tudo que lhe vem às mãos. Seu trabalho, as tarefas domésticas, em ajudar seus pais, em ser exemplo para seus irmãos mais novos, em dar orgulho à sua mamãe, em ajudar a cuidar dos avós, a ser bom aluno. Tudo que diz respeito à sua vida e está no seu círculo próximo de contato social. Tudo isso, tendo sempre a consciência de que responsabilidade é a oportunidade de crescimento e evolução. Ser alguém responsável é dedicar-se a semear boas sementes. Boas sementes de ideias, boas sementes de bons comportamentos, de bons hábitos, boas escolhas. Responsabilidade é algo muito mais poderoso. E é até curioso que não custa nada para começar a desenvolvê-la. E depois vira um combustível para transformações inacreditáveis. O autor formidável, por exemplo, Jordan Peterson, traz algumas lições importantíssimas sobre essa questão na sua obra 12 Regras para a Vida, sobretudo nos capítulos ou regras 6 e 7, quando ele aconselha a deixar sua casa em ordem antes de criticar o mundo. Isso remete à capacidade, interesse e iniciativa de tomar a rédea do seu micro-universo, ao invés de observar tudo com desgosto e reprovação, até finalmente perder toda a esperança e fé na sociedade, ou na humanidade, ou em si mesmo. Colocar a casa em ordem parece um gesto simplório demais, e até um negacionismo dos grandes problemas que assolam o mundo. Mas no fundo não é. No fundo, na realidade, é o oposto disso. Em vez de ficar se corroendo por aquilo que não temos controle ou que nada podemos fazer, como a guerra em vários países do mundo, ou a fome ou as grandes calamidades naturais, o indivíduo passa a reagir com o nível de coisas que ele pode mudar. Isso é sua atmosfera pessoal. Ele começa mudando sua realidade a partir de dentro de sua casa e em lugar de se comover com o sofrimento das árvores da Amazônia, cortada por um madeireiro de forma irregular, essa pessoa se compromete a aliviar o fardo de sua mãe, por exemplo, que depois de trabalhar o dia inteiro, teria de chegar em casa e mesmo cansada, lavar uma tonelada de vasilha e ainda fazer a janta para a família. Mas nesse caso, o jovem se responsabiliza em apoiar a sua mãe, em diminuir o peso sobre os ombros dela e até pode não estar salvando as baleias jubartes da extinção e nem detendo o derretimento das calotas polares, mas certamente estará contribuindo para melhorar sua família, para criar harmonia em seu lar, para tornar feliz seus pais e, como resultado, sua própria alma se iluminará e se encherá de vigor e energia, e coisas novas se realizarão naquele lar e família. Ao colocar a casa em ordem, a mente também é consertada. A vitimização, a culpa de terceiros e o eterno rancor contra tudo e todos tende a ser dissipados quando passamos a valorizar alguém acima de nós mesmos. E nesse exemplo, ajeitar o quarto, lavar as vasilhas, fazer a janta é considerar a mamãe mais importante que sua mágoa e preguiça pessoal. E isso tem o poder de operar milagres que só quem faz pode compreender. E já na lição 4 do Dr. Piper, ele também explora um tópico interessante semelhante a esse. Ele fala do contraste entre os filmes e a vida. Na sua constatação, ele arvora que muita gente tem uma percepção equivocada da vida. Elas anseiam que a vida pareça um filme onde um barquinho branco navega em águas tranquilas em direção ao pôr do sol e atrás uma legenda dizendo "felizes para sempre". Mas a vida não é bem assim. Ela não caminha para águas calmas, e sim para altas ondas e tempestades. E a questão para o autor não é então se a vida será calma ou turbulenta, mas se estaremos preparados para o que vier. No mundo real da vida adulta, conta-nos ele, administrar as demandas de problemas e situações imprevistas será uma constante. Como dizem, a única coisa constante na vida é a mudança. Mas, no entanto, essas ondulações na estrada da existência podem ser superadas com planejamento e preparo. Um atleta preparado para correr 50 quilômetros não se afligirá se receber a repentina notícia de que parte da pista foi interditada e a corrida será de apenas 25 quilômetros. Ele não se abaterá, porque está pronto para o pior percurso e muito mais para qualquer trajeto menor, né? Mas imagine o contrário. Alguém que só consegue correr 20 quilômetros, de repente se vê tendo de fazer 50. A aflição e o desespero e a vontade de desistir serão a companheira desse atleta a cada passo que ele der. Porque desde a largada ele já tem em sua mente a convicção de que não está preparado para tal percurso. Pois assim é a vida. Quando não nos preparamos, somos sempre pegos desprevenidos e acabamos desistindo ou derrotados.
Ser prudente é uma característica da maturidade. E pode ser adquirida por qualquer um. Simples assim. O problema de muitos é que não se preparam adequadamente. E esse é um traço da infantilidade. Nunca levar a vida a sério. Se preparar mal por achar que o percurso será fácil. Esse é um erro estratégico. Mas, mais do que isso, é um sinal de imaturidade. Pois a prudência exige que você se prepare para o pior cenário. E quando ocorrer o pior ou algo de menor proporção, você estará pronto para contornar aquela situação. E outro impeditivo é que normalmente somos contagiados por aqueles que estão acomodados e vendo-os tão relaxados e despreocupados, passamos a duvidar que aquela nossa precaução seja mesmo necessária. A dúvida traz a perda de foco e daí a meta, o objetivo ou o propósito começa a ficar pela metade. Quando vem o dilúvio de situações difíceis, nós então perecemos junto com todos os que estavam despreparados e resolvemos imitá-los. Na vida, a perda de foco acontece quando trocamos o conselho dos pais pelo dos amigos, quando deixamos de estudar para uma prova, um concurso ou um vestibular para dar ouvidos e fazer companhia aos que também não estudam e só pensam em se divertirem. A vida está destinada a trazer para todos lutas e também diversão. A diferença entre um e outro caminho é que a diversão tira sua força e consome seu tempo de se preparar, e o caminho mais difícil do sacrifício te dará ferramentas e habilidades para se sair bem e superar os vendavais. Ser adulto, vai então ponderar Dr. Piper, significa ver os obstáculos como oportunidades e formas de crescer e abraçar os desafios mesmo que eles pareçam difíceis. Enfim, existem lutas, mas os adultos resistem. Nesse mesmo trilho, Piper indica que o florescimento dessa má vontade, preguiça, comodismo e falta de comprometimento com o futuro, destacado no comportamento dos jovens dessa geração principalmente, se deve ao sucesso que filosofias corrosivas como as da Escola de Frankfurt tiveram na nossa sociedade. Desde então, passou-se a acreditar que a vida deve ser apenas e permanentemente confortável e fácil, e que cabe aos governos providenciar isso. Mas então, vêm as tempestades, e esses que esperavam facilidades não se prepararam. E no caos se amarguram ainda mais e dirigem-se ao capitalismo, ou às nações ricas, ou à religião cristã, para culpá-las por suas casas na areia terem sido derrubadas pelos ventos da vida. E daí apegam-se às teses e aos pensadores que atiram ódio às pessoas ou aos países que fomentam essas doutrinas de liberdade de mercado, de individualidade, de mérito, de livre iniciativa, mas sem observar que, aonde se pregam essas coisas, as casas ficam de pé em meio às tempestades, significando que onde as casas caem é devido a terem sido edificadas em terreno frágil, em filosofias inconsequentes e infantis. Não há almoço grátis. Essa é a máxima antiga e tão conhecida que melhor reflete tudo isso. E é a maior verdade quando se trata de maturidade e crescimento. Pois aquilo que queremos e necessitamos para viver bem não nos virá num passe de mágica marxista de algum governo, associação ou movimento social ou político. O bem viver é uma conquista e preparação que atinge aqueles que pagam o preço em esforço, perseverança e meta. Em outras palavras, aqueles que buscam encontram, mas os que sentam e ficam cobrando do Estado ou das políticas públicas que lhes deem mais benefícios, cotas e etc., esses nunca se preparam para eles mesmos vencerem os desafios e tempestades. E quando então vêm os dias ruins, eles sucumbem e colhem os frutos da negligência. Eles negligenciaram a própria vida e o próprio futuro. E quando então escolheram colocar a vida nas mãos do Estado, em vez de trabalhar duro, de ter foco, de ter cautela, equilíbrio nas decisões. E a consequência é o que já diziam os antigos: quem planta vento, colhe tempestade. O fruto da preguiça é a escassez, e esperar dos outros mais do que de si mesmo é a receita para a decepção e dificuldade. E por último, vale refletir no que Roberto Chiniachika ensinou em seu livro O Poder da Solução, que viver é enfrentar e superar problemas. A questão é discernir se os problemas que temos são do tipo de quem está crescendo ou de quem está girando no mesmo lugar.
Em consonância a isso, Everett Piper diz que crescer significa ver as circunstâncias da vida não como barreiras, mas como passos em direção à linha de chegada. E assim está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E assim encerra a análise da obra Vê se Cresce. A vida não é segura, mas é boa, de Dr. Everett Piper.